Hoje, uma das coisas que eu fico muito feliz, né, que está acontecendo é que as pessoas estão tendo cada vez mais interesse em teologia, né? Só que acontece meio que com o advento da comunicação do jeito que a gente tem hoje, tem muita gente falando muita coisa sobre teologia e alguns debates acabam ressurgindo, né? Tipo, com mais ênfase do que talvez até do que deveriam. E um deles é o debate do cessacionismo, né? Que é tipo assim, será que o falar em línguas, a glossolalia, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo, será que isso é para os dias de hoje mesmo? Ou será que ficou lá até a morte do último apóstolo, até a igreja primitiva, né? E, cara, eu, obviamente, sou continuista, né? E eu acredito muito naquilo que Jack Deere fala, né? Que se você pegar um novo convertido, trancar ele num quarto, falar com ele, lê a Bíblia e bola uma teologia de milagres, ele nunca vai sair desse quarto um cessacionista. Então eu queria te perguntar de maneira assim direta, mas por favor expanda nisso. Você acredita que a Bíblia dá margem para o cessacionismo? Não tem como ter margem nenhuma. Não. Bati na mesa, foi mal, Luizinho. Não, mas não tem nenhum argumento bíblico, né? Mas um cessacionista reconhece isso, tá? Um cessacionista sério, eu tô falando. Um cara... Não de Twitter. Não de Twitter, não de Facebook, mas um cessacionista sério, ele sabe que ele não tem bases bíblicas para afirmar que os dons espirituais cessaram. Porque muito se usava o texto de 1 Coríntios 13, mas qualquer pessoa sabe que Paulo está falando de escatologia ali, não... quando o perfeito, né? O perfeito chegar, e o perfeito ali é a volta de Cristo. Então, assim, não tem a ver com o cano ou com a morte dos apóstolos. Então, o cessacionista sério reconhece isso, mas eles usam um argumento teológico, que é um pouquinho mais sofisticado, né? Eles usam o argumento seguinte, olha, os milagres na Bíblia, eles servem a um propósito que é a afirmação da mensagem. De alguma forma, você teve vários milagres na época de Moisés, porque era a reafirmação da autoridade mosaica. Precisava dar uma endossada. Jesus era um endosso de Deus. Um endosso de Deus a uma nova mensagem. Aí depois você tem Elias, Eliseu, então para a era profética, e depois ali Jesus e os apóstolos para o início da era da igreja, né? Esse argumento é de fato mais sofisticado, mas ele tem um probleminha aí. Qual o problema? É que ele é um argumento teológico, ele é uma derivação, sim, da leitura do texto, mas não é uma derivação lógica, no sentido de o texto está dizendo isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que ela está dizendo. Isso é uma derivação que eles tomam de uma leitura geral do texto. Mas é claro que, quando a Bíblia estava sendo produzida, a preocupação de quem estava escrevendo era enfatizar os milagres realizados por alguns personagens principais. Óbvio. Isso é uma questão óbvia. Se você tem um personagem que você está ali escrevendo, imagine quem está escrevendo o livro de Reis ou o livro de Samuel. É claro que ele vai destacar a figura de Samuel, ou vai destacar lá atrás a narrativa de Davi, que por muito tempo eles acreditaram que nem era real, né? De tão boa que era, né? Por quê? Você tem um trabalho literário aí. Então a Bíblia, por ser também um livro de estrutura literária, é óbvio que alguns personagens vão ter mais destaque, inclusive de coisas extraordinárias que eles fizeram, do que outros. Então, mas não é por causa disso que só eles podem estar nisso. Justamente. Então, não é porque a Bíblia fala de Jeremias e de Isaías que a gente tem que esquecer de Natã, por exemplo, que também foi profeta, né? E que não tem um livro só dele. E não tem um livro só dele e tal. E aí, se você for para o Novo Testamento, o argumento ainda piora, porque Paulo é muito claro ao falar dos dons espirituais que essa experiência era muito comum nas igrejas, inclusive de igrejas que não tinham apóstolos, como a igreja de Corinto, por exemplo. Sim. Então, não foi uma experiência meramente do colégio apostólico. Depois que ele chega, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Isso mesmo. Assim, acontecendo até de maneira bagunçada e tal. Ele traz alinhamento. Ele vem trazer teologia pentecostal. Ele estava fazendo teologia pentecostal. É isso aí. E o problema é que a teologia paulina hoje, ela meio que não os caras se apropriam, né? Mas... Ele se apropria de uma forma... Aí eu vou até defender o apóstolo Paulo. Mas o que acontece? Outra coisa que Paulo fala... Os dons espirituais servem à edificação da igreja. Sim. Como que eu penso em cessacionismo se a igreja precisa de edificação o tempo todo? E outra, não existe nenhum cessacionista absoluto.
Porque ele sempre vai negar o dom de línguas, a profecia, visões. Mas uma Mas- curinha... E o dom da misericórdia, alguém nega? Ah, sim. Não. E o dom- soberania de Deus, né? Se Deus quiser fazer, ele É. faz. Né? Ou aquela ideia, e o dom de ensino? Porque Paulo não faz essa... Pega a lista de... Ele não diferencia. Não diferencia. Romanos 12. Romanos 12, você tem o dom da administração, Sim. você tem o dom de ensino e você tem a profecia ali. E aí? Tá no mesmo pacote. No mesmo pacote. Paulo não vai fazer essa divisãozinha que a gente costuma fazer. Então, assim, primeiro que essa divisão rígida entre dons naturais e sobrenaturais, cara, essa diferença não tem na Bíblia, sabe? Então, é importante a gente enfatizar isso. E por que muito sensacionista gosta de Paulo, né? E parece que Paulo leva a essa conclusão. É uma leitura inadequada de É Paulo. meio doideira, porque Paulo era muito pentecostal. Pois é, cara. Você usar o Ele cara, os caras falava, mais ele pentecostais falava, pra dizer que eu não vim aqui só com palavras, sabedoria e persuasão humana, mas com o poder de Deus. Olha, eu Meio acho muito doideira. engraçado mesmo como, para alguns, Paulo virou uma espécie de patrono do sensacionismo, porque se tem um cara que não era sensacionista, era Paulo. Tipo, cara, isso não faz sentido. empoderando os outros. Empoderando essa experiência que ele teve Quero todos profetizando. Do caminho de Damasco? do caminho de Damasco, a experiência de conversão dele já foi carismática. Ele já Completamente. teve visão na experiência de conversão dele. Ó, agora eu vou usar a câmera aqui. Ele teve uma visão, gente, na conversão. Outra coisa, Paulo, quando vai falar das experiências carismáticas de maneira geral, ele fala, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Tipo assim, vocês deveriam estar fazendo isso também. É aquela ideia de Paulo assim, porque existia muito provavelmente alguma acusação de que Paulo não era tão espiritual como Porque aqueles ele era mais teológico. porque ele era mais teológico, mais moderado. Então, certamente existia essa acusação, mas ele vai lembrar, não, eu falo em línguas mais... fala em línguas também. Também gente, falo, entendeu? não precisa ficar mostrando, mas eu falo também. E assim Paulo também vai dizer, eu falo mais do que todos vocês. Outra coisa, o texto de Paulo o tempo todo tem menções carismáticas. Quando você pega ali o texto, por exemplo, de Efésios capítulo 3, se eu não me engano, 3 não, ou 5, quando Paulo fala dos cânticos espirituais, Colossenses 3 e Efésios 5, se eu não me engano. Paulo ele fala o seguinte, olha, quando você estiver alegre e tal, exerça o louvor, né, na sua vida. E aí Paulo vai falar, nós temos salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho muito interessante esse texto, porque eu gosto de... Eu sempre, quando eu vejo um sensacionista, eu tento ver o que ele escreveu sobre esse texto, que eu acho bem curioso, é bem revelador. Os sensacionistas costumam interpretar que cânticos espirituais é um qualitativo, como se Paulo estivesse falando, os cânticos que não são carnais, cânticos que são espirituais, no sentido assim. E não tem nada disso. Não, de fato. Porque senão no seria um espírito, no pleonasmo, espírito. né? Ele tá falando pleonasmo. salmos, hinos, a mesma e cânticos- coisa. E cânticos espirituais. Ele está complementando aí. Exatamente. Uma coisa Boa, diferente. Boa. Outro argumento. ponto. Bom argumento, galera. Outro Bom ponto. argumento. Ele usa a palavra pneumaticos, palavra grega ali, em cânticos espirituais. Toda vez que essa palavra grega aparece em Paulo, em um contexto de culto, ele está falando de dons. Come on. Então, o que ele está falando ali é literalmente de um cântico de línguas. Tá? E aí, olha que interessante. Famoso espontâneo. O espontâneo em línguas. Os salmos, os cânticos de Israel, o inário de Israel. O worship. Brincadeira. Não, é a harpa cristã. A harpa cristã. É mais A harpa cristã, roots. Os hinos eram hinos cristológicos, que ele está mencionando, e os cânticos espirituais, cânticos em línguas. Aí, puxa, é uma inovação de Paulo isso também? Não, não é. No Antigo Testamento, lá em Crônicas, fala que Asaf e os seus filhos eram cantores do templo, né? E eles eram também profetas. Olha aí. Asaf é chamado de vidente, um homem de visões. Sim. Então, tem até um texto em Crônicas que diz que Asaf cantava e profetizava. Então, assim, esse profetizar, mais uma vez, é êxtase aí. Então, no Antigo Testamento já tinha uma relação de música com êxtase, tá? Que Paulo vai reproduzir também nas suas epístolas, com cânticos espirituais.